Bom, nós estamos lendo sistematicamente o livro de Provérbios e hoje nós vamos avançar um pouco mais. Vamos no capítulo de número 6, versos 24 a 29. 24, 25, 26, 27, 28, 29. 6 versículos aí para a gente avançar um pouco mais no livro de Provérbios, que diz assim, 24. Para te guardar da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia, não cobice no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça da vida preciosa. Tomar alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queimem os pés? Assim será o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Bom, voltamos mais uma vez, o escritor de Provérbios, mais uma vez, ao mesmo tema. E a gente vai ver que isso é bem recorrente no livro de Provérbios. A gente avança um pouco, depois ele faz lembrar de novo. Avança mais um pouco, faz lembrar mais uma vez. E isso mostra a seriedade de algumas questões bíblicas. Vou falar de novo. O escritor de Provérbios, ele avança um pouco e depois volta no mesmo assunto. Ele avança mais um pouco, depois volta no mesmo assunto. E isso mostra com clareza a importância de alguns assuntos bíblicos, para que nós estejamos atentos, para que nós não sejamos pegos de surpresa, enganados, né? Veja, existe um alerta, mais uma vez, sobre a mulher adúltera. Ele não fala só da prostituta. A prostituta e a adúltera, ele faz distinção agora sobre duas coisas: a prostituta e a adúltera. Agora, lembremos que, de fato, ele vem falando desde o versículo 1, do versículo 20, que nós lemos ontem, sobre o conselho dos pais, né? E nós, de maneira bem objetiva, estudamos ontem sobre esses versículos, né? Como o pai nos instrui, como a mãe nos dá orientações, né? E dentro dessa figura divina, dentro da composição, né, da nossa família celestial, nós temos o pai e nós temos o auxiliador, que é o Espírito Santo. E a palavra de Deus, mais o guiar do Espírito é que nos conduz em segurança. A palavra e o Espírito. Nós colocamos a palavra para dentro e o Espírito vai nos guiando por meio dessa ferramenta poderosa. O Pai estabelece o critério, o Pai dá a direção, o Pai é que coloca a palavra diante de nós, mas é o Espírito que nos guia nessa palavra. Lembre-se que Jesus disse: olha, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, ou por meio da verdade. Ele vos conduzirá pela verdade. O Espírito Santo, ele vai pegando a palavra de Deus e vai nos guiando em toda a verdade. Ele vos fará lembrar tudo daquilo que eu vos tenho dito. Então a palavra de Deus é feita, é lembrada por meio do Espírito. Ele que nos traz a memória, ele que nos orienta, ele que nos aconselha no dia a dia. Nós vamos caminhando e o Espírito Santo vai nos conduzindo, né? Então veja essa figura espiritual, né? Vamos botar assim, da família celestial, do Pai conduzindo, dando direção, dando uma visão, colocando a palavra como lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho, e o Espírito de Deus nos conduzindo sobre essa palavra, né? Caminhando sobre a palavra pelo Espírito. Então, se nós atentarmos para essas verdades, nós estaremos seguros e só olharemos realmente para aquilo que nos traz benefícios. Então, o conselho dos pais são preciosos aos filhos, né? O conselho de Deus pela palavra e o guiar do Espírito são preciosos para nós, os filhos. É a garantia do sucesso, é a garantia de não tropeçarmos, é a garantia de não ficarmos pelo meio do caminho. Então precisamos estar atentos a isso. A palavra de Deus e o guiar do Espírito. Pessoal, chegamos a 100 pessoas simultâneas nos acompanhando nesse exato momento. E aí é a hora de você fazer aquela rodada. Vamos lá, por favor, agora é a hora da gente dar uma agitada no povo aí. Coloca o dedo aí nesse aviãozinho, por favor. Faz isso por mim agora.
E como não te custa nada, eu já falei aqui, vou repetir. Quando eu tô assistindo as lives das pessoas que me convidam agora, eu coloco o dedo aí e eu convido 50. Você mesmo já convidei um monte de vezes. Se você entra, problema é seu. Se você não entra também, eu não tenho nada a ver com isso. Meu papel eu faço. Eu vou convidar. Então coloca o dedo aí, ó. Quando você aperta no aviãozinho, aparece uma lista assim, ó. Só colocar o dedo naquelas bolinhas lá. Tac, 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 tac. Que custa você apertar o dedo ali 40 vezes, 50 vezes. Depois clica, tum, ele manda tudo de uma vez. Vai, pronto, você fica descansado. Já mandou 50, já mandou 100, sei lá quantas. Você manda e deixa o povo entrar e vai ouvir uma palavra que vai mudar a vida dele. Então veja, o conselho dos pais é importante, é precioso para os filhos. Eu queria que você entendesse isso hoje. Eu queria que você recebesse isso hoje. Eu queria que você dissesse, rapaz, a palavra de Deus e o Espírito me guiando é precioso para a minha vida. E eu queria que você chegasse à seguinte conclusão. Não há como ter vida plena, sem dano, sem prejuízo, sem a palavra e sem o Espírito. Tenta repetir isso para você em voz alta, para que o diabo possa ouvir, para que você possa se ouvir. Diga, não existe vida plena sem a palavra e sem o Espírito. Não existe vida de paz sem a palavra, sem o Espírito. Não existe vida abundante sem a palavra e sem o Espírito. Repete isso. Não existe vida sem palavra, sem Espírito. Repita isso para você, até você está persuadido dessa verdade, até você está convicto dessa verdade. Não existe vida sem palavra, sem o Espírito. Agora veja, tem uma frase, eu não sei quem é o autor, quem quiser pesquisar aí depois pode me falar que eu dou o crédito, não tem problema nenhum. Que diz assim, pena que nós envelheçamos tão cedo e amadurecemos tão tarde. Vou repetir essa frase. Pena que nós... Perdão. Pena que envelhecemos tão cedo e amadurecemos tão tarde. Pena que amadurecemos ou que envelhecemos tão cedo e amadurecemos tão tarde. Isso quer dizer que certamente, em algum lugar do futuro, nós vamos olhar para trás e nos lembrar o conselho dos nossos pais e vamos pensar da seguinte maneira. Por que que eu não dei ouvido? Por que que eu não dei ouvido? Eu me lembro hoje, né, olhando para trás, de alguns conselhos que meus pais me deram e que eu simplesmente ignorei. E hoje eu olho para trás e digo, poxa vida, por que que eu não atentei para isso? Por que que eu não dei ouvidos? Por que que na época? Porque eu era imaturo, porque eu era criança, porque eu não era maduro. Demorei muito para amadurecer, mas envelheci rápido demais para aproveitar o tempo. Isso é inevitável. Então veja, por essa perspectiva, eu quero que você pense da seguinte maneira. Primeira coisa, só para abrir um parêntese aqui. Quando o escritor de Provérbios escreveu esses textos, ele não escreveu pensando, olha, eu vou escrever isso aqui porque lá em 2020 eles vão entender que eu estava escrevendo não falando sobre meu pai, sobre minha mãe, mas que eu estava falando sobre Deus e o Espírito. Não, ele não sabia disso. Ele achava que isso aqui era natural para ele. Ele escrevia como algo natural do que ele viveu, como conselho do pai dele, da mãe dele. Naturais falando. Nós é que pelo Espírito recebemos e entendemos que foi escrito há 2000 anos para nós. Eles não sabiam que escreviam para uma ou outra geração. Eles não faziam ideia que os seus escritos permaneceriam 3000 anos intactos. Somos nós que pelo Espírito entendemos e recebemos isso por verdade. Pela fé nós entendemos que é para mim e para você. Porque senão nós consideraríamos isso algo sem relevância, velho, passado. Mas não, ele é atual, ele é novo e nos instrui acerca de coisas da vida que vão nos proteger e nos guardar. E eu espero que lá na frente a gente não diga, poxa vida, por que que eu não dei ouvidos a isso?
Por que que eu não atentei enquanto foi tempo? Por que que eu demorei tanto para amadurecer e envelheci tão rápido que perdi o tempo produtivo da minha vida? Eu não quero chegar aos 60 anos, se Jesus não voltar, 70 anos, e pensar assim, poxa vida, eu perdi 25 anos da minha vida, porque não dei atenção ao conselho dos meus pais, porque não fiquei firmado sobre a palavra e sobre o Espírito. Eu não quero. Eu quero viver uma vida que marque a minha geração. Eu quero viver uma vida que traga realmente resultados práticos para aqueles que estão ao meu lado. Eu quero viver uma vida que seja condizente com a realidade de ser chamado de filho de Deus. Esse é o desejo do meu coração. Assim também acontece. Ou seja, certamente em algum lugar do futuro olharemos para trás e lembraremos o conselho dos nossos pais e pensaremos, por que que eu não dei ouvido ao meu pai? Por que que eu não segui as instruções da minha mãe? Por quê? Por quê? Bom, assim também é o dia do arrependimento, porque não atentamos para a palavra de Deus e ao agir do Espírito Santo. É isso que vem em nós depois que cometemos pecados, depois que andamos por caminhos tortuosos. Nós paramos e vem aquela pergunta por dentro, meu Deus, por que que eu fiz isso? Por que que eu não fiquei com a palavra? Por que que eu não atentei ao Espírito? Por que que eu não dei ouvidos? Irmãos, eu vou te dizer um negócio. Não tem coisa pior, porque depois que a coisa passa, você se lembra dos detalhes do Espírito Santo falando com você, não faça. Você se lembra de detalhes do Espírito Santo dizendo, rapaz, não faz isso. Pra que tu tá fazendo isso? Que benefício há? Literalmente você se lembra dos detalhes que no momento você simplesmente ignorou. Os conselhos dos pais, o que a palavra gritava dentro de você e o que o Espírito te fazia lembrar. A gente se arrepende depois. Mas essa memória não sai da nossa mente. Lembrando de como nós fomos rebeldes muitas vezes, quando nossos pais nos alertaram. Provérbios 6:24, o conselho dos pais, ou seja, a palavra de Deus, mas o guiar do Espírito, e aí de maneira natural, eu estou falando do conselho dos pais, de fato, de maneira espiritual, estou falando da palavra e do Espírito, né? Ele diz, Provérbios 6:24, esse agir da palavra e do Espírito o protegerão da mulher imoral e das palavras da mulher adúltera. A palavra e o Espírito me livrará. O conselho dos pais nos livrará da mulher imoral e adúltera. Em linguagem direta, obviamente, são as mulheres adúlteras do mundo mesmo, né? Homens e mulheres que não atentam para a sua própria aliança com o seu cônjuge e vivem na promiscuidade, que leva o homem à ruína, que leva o homem ao fracasso, que leva o homem à miséria, que leva o homem à doença, que destrói lares, que arrasa famílias inteiras, que já é por si só um comportamento destrutivo, né? Ruim, terrível, horroroso. Porém, por outro lado, em linguagem figurativa, nós estamos falando do mundo. Do mundo. Nós temos uma aliança com Deus através de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Poderia eu pegar o corpo de Cristo e fazer unir-se a uma prostituta? Poderia, porventura, eu fazer isso? Deveria eu fazer isso? Não é? Então veja, de maneira figurativa, é o mundo. A mulher adúltera é o mundo. Nós, adúlteros com ela. Veja, se nós permitirmos a nossa vida a isso, vamos, de fato, caminhar para a tempestade, para o buraco.
O conselho dos pais nos protegerão da mulher adulta e das palavras da sedutora ou da prostituta. Provérbios 6:25. Não cobice sua beleza e não deixe que os seus olhares o seduzam. Ou seja, não importa. De maneira natural, mais uma vez, falando objetivamente, reto, literalmente, não importa o quão bonita, não importa o quão palavras doces saiam da sua boca como mel ou como azeite, como nós vimos no outro capítulo. Não vale a pena. A Bíblia diz que o final disso é como o absinto. O final disso é como veneno que mata, que amarga, que destrói. De maneira figurativa, assim também é no mundo. Não importa qual proposta pareça boa, não importa como as pessoas lá estão vivendo. Rapaz, eu estou na igreja, mas olha que, rapaz, o pessoal lá é feliz. Não vejo nada demais, rapaz, eles fazendo isso. Olha, eu acho assim, a gente é meio religioso, mas olha o povo lá, não tem nada demais, rapaz. É porque nós somos mesmo religiosos mesmo e não queremos dar o braço a torcer, que eles estão mais felizes. Deixa eu dizer, por mais que pareça, por mais que seja bonito o comportamento lá fora, o final é morte. O final é só para seduzir. Isso aí só te puxa. Isso é só... Deixa eu te dizer. Eu sou pescador. Sou lá na conversa nenhuma. Eu sei dar banho em minhoca, a verdade é essa. Mas eu conheço um pouco e eu sei a isca certa, irmão, para cada peixe. Nós vamos pescar muitas vezes e chegando lá, eu digo, que peixe tem aqui? Eu começo a fazer uma análise do peixe que tem e de acordo com o peixe é que eu coloco a isca. Eu não coloco uma isca que o peixe não gosta, não. Então, por mais que pareça bonito, o convite do mundo é só uma isca. Aquilo é uma armadilha que vai nos pegar, rapaz. Tá entendendo? Isso é uma armadilha, por mais que pareça bonito. Ele diz, ó, não importa o quão pareça boas as suas propostas, sempre nos levarão para a morte. Sempre. O mundo não tem nada de bom, o mundo não vai trazer nada de benefício. Por mais que pareça legal, por mais que pareça bonito, a proposta é legal, a proposta é boa, é só uma isca. É só uma isca para te seduzir. Daqui a pouco você está completamente envolvido. Sabe, talvez você, no seu dia a dia, está no seu trabalho e seus colegas te convidando para um happy hour, para uma cervejinha, para um isso ou aquilo, para uma idazinha numa boate, para isso aqui, aquilo. O que tem? Qual é o problema? Vou até evangelizar lá. Vai nada, é mentira. Vai não. Vai evangelizar coisa nenhuma não. Ilusão. Vai ser seduzido pelo mundo, arrastado pela prostituta. Pela prostituta não, pela mulher adúltera. Né? Então, não vamos nessa conversinha fiada. Não vamos. Veja, aí, versículo 26, ele diz o seguinte: pois a prostituta o levará à pobreza, mas dormir com a esposa de outro homem, certamente lhe custará a vida. Para aqui um pouco. Agora entrou duas figuras diferentes aqui. Ele fala, cuidado. O conselho dos pais, a palavra de Deus e o guiar do Espírito são para que você não caia nas mãos da mulher adúltera, da mulher vil. Por quê? Porque ela, com palavras, seduzem e te arrastam para a morte. Aí ele diz, cair nas mãos da prostituta te levará à pobreza, mas dormir com a mulher de outro te levará à morte. Então veja, ele diz, naturalmente falando, se você sair para fazer uma ação dessa, cometer um erro desse, bom, antes que fosse com a prostituta, porque pelo menos a prostituta é só um pedaço de pão, ela te arranca o dinheiro, a prostituta te tira a grana, a prostituta te cobra, arranca o dinheiro que você ganhou suadamente com o trabalho, a prostituta vai arrancar a tua grana, vai te deixar pobre, mas a adúltera não quer teu dinheiro não, a adúltera vai arrancar a tua vida. A adúltera te tira a vida, porque ela não está interessada em dinheiro, ela tem marido que a sustenta.
ela está interessada em sangue, ela está interessada em vida. Preste atenção. Agora, veja, de maneira figurativa, o que seria isso? A maioria dos estudiosos, dos teólogos estudiosos, quando se fala de prostituta na Bíblia, fala de uma outra religião. Ou um espírito religioso dentro da igreja. Um espírito de religião dentro da igreja. Um espírito que rouba de Deus a sua noiva. A prostituta fala disso, né? Então assim, ele está dizendo aqui de certa forma, deixa eu te dizer uma coisa. Você, às vezes, deixando de viver a plenitude do que Deus tem como noiva do Cordeiro, se entregando à religiosidade, a uma outra religião, a religião que suga as tuas energias, vai te roubar a possibilidade da vida plena que Deus já conquistou para você. Ou a herança do reino de Deus vai tirar o que te é de direito. Você vai viver na miséria, você vai viver na pobreza. Mas ele diz por outro lado, mas se envolver com o mundo. O mundo tem marido, o mundo tem um dono, o mundo é o diabo. E o diabo não está de brincadeira. O diabo veio para roubar, o diabo veio para matar e o diabo veio para destruir. Você se envolver dentro da religião, querido, já é terrível. Vai te levar à miséria, vai te levar à pobreza. Mas você se meter com o mundo, vai te levar para a morte. O mundo não tem outra coisa para você, senão a morte. O mundo só te leva para a ruína, para o fracasso. A prostituta, o espírito de religião que opera dentro das igrejas, ele te levará à pobreza. Mas dormir com a esposa, ou seja, caminhar para o mundo, te custará a vida. É terrível, é cruel, é sanguinário. Provérbios 6:27 diz: pode um homem carregar fogo junto ao peito sem que a roupa se queime? Pode alguém caminhar sobre brasas sem que seus pés se queimem? Veja, tem um versículo que me vem ao coração quando eu leio esses dois versículos aqui. E esse versículo está lá em Gálatas capítulo 6, verso número 5. Ele diz 6:6, Gálatas 6:6. Olha, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, certamente ele colherá. Gálatas 6:6. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Eu quero só confirmar aqui para não dar referência nenhuma errada. Gálatas 6:6. 6:7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. A pessoa colhe aquilo que planta. O que ele está dizendo? Não adianta. Se a Bíblia diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, se você for mexer com a mulher do ladrão, ele vai te matar. Pode, porventura, você andar sobre o braço e não se queimar? Pode você carregar fogo dentro do peito e não estar ardendo? Pode você ir para o mundo e não ser contaminado? Pode você brincar com o diabo e sair ileso? É disso que ele está dizendo. Pode você brincar com o pecado e não morrer? Pode isso? Há alguma possibilidade? É disso que ele está falando? São consequências. As consequências das escolhas. Graças a Deus pela muita misericórdia do nosso Pai, do nosso Deus, que quando nos arrependemos, ele automaticamente vai lá e estanca o processo de morte e para o sangramento da vida. Por causa do meu e do teu arrependimento, por amor ao seu nome, por amor a nós. Mas até lá, há dano. Pode, porventura, andar sobre brasa e não queimar os pés. Pode, porventura, brincar com o pecado e não ser contaminado por ele. Pode, porventura, achar que a Bíblia não é real, que é uma falsidade. Claro que não. Provérbios 6:29. Assim acontece com quem dorme com a mulher do outro. Aquele que toca não ficará sem castigo. Veja, dura é essa palavra. Assim acontece com quem dorme com a mulher de outro. Aquele que a toca não ficará sem castigo. De maneira natural, de maneira espiritual.
de maneira literal, de maneira figurativa. Então, precisamos atentar cada dia mais ao conselho dos nossos pais, aquilo que nossos pais têm falado para nós. E aí, nesse caso, a palavra e o Espírito. A palavra que flui no meu coração e o Espírito que me guia por sobre esta palavra, para que eu possa viver vida plena. Bom, essa é a palavra de hoje. Essa é a palavra ao nosso coração, né? Bom, fica aí a reflexão e o princípio praticável de você todos os dias fazer um autoexame. Examinai, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e tome do cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e se encontrar algum caminho mau, use o sacrifício de Jesus como cerimônia de purificação. Aplique o sangue sobre a sua vida e receba o corpo como remédio para o seu fracasso. Por isso, examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão, tome do cálice, para que não morra, mas para que viva para o nosso Deus. Fica o convite para logo mais às 23 horas, estarmos juntos mais uma vez, na nossa série chamada Conduzidos por Deus, Guiados pelo Espírito. Não se esqueçam, logo após, ao término dessa live, você compartilha essa live. Nós temos mais de 115 pessoas nos acompanhando simultaneamente. Se todos vocês compartilharem, nós teremos um alcance extraordinário mais uma vez. Compartilhem a live de vocês, no story de vocês, no perfil de vocês. E comentem também. É importante comentar. Deixa lá, vou comentar aqui o meu comentário. E Deus vai abençoar a vida de muita gente que alcançar essa palavra. Beijo no coração e até logo mais.